Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para conversar sobre mais uma leitura que eu fiz agora no mês de fevereiro. Na verdade, eu comecei em fevereiro e terminei no iniciozinho agora de março. E eu estava devendo essa resenha para vocês. E antes de mais nada, eu vou pedir desculpa porque eu tô gravando esse vídeo à noite, porque eu trabalhei o dia inteiro, mas não tem outro momento para gravar, né? Então, se a gente quer alguma coisa que seja feita, a gente tem que dar um jeito de fazer. Então, já peço desculpa por qualquer imperfeição aqui na nossa iluminação, nosso bate-papo, minha cara de cansada. Mas é isso aí, eu gosto de conversar muito com vocês, eu gosto de fazer essa troca de ideias, de opiniões sobre os livros que eu leio. Então é importante para mim me esforçar, mesmo que não seja o ideal, para estar aqui com vocês, para estar conversando sobre as minhas leituras. Gente, antes da gente começar a bater papo aqui, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o seu curtir, o seu like, que é importante aqui para disseminação do conteúdo. Se você não for inscrito ainda, para você se inscrever no canal, para acompanhar nossos bate-papos, nossas trocas de ideia, o que está acontecendo no Because I Read. E por falar o que está acontecendo no Because I Read, quero lembrar todo mundo que a gente tem um perfil no Instagram, que é onde tudo começou, essa troca de ideia literária. A gente tem um grupo bem bacana no Facebook, onde você também pode postar suas resenhas, alguma curiosidade literária, alguma informação que tenha a ver com o mundo da literatura, e é um grupo bem bacana. Então eu sugiro vocês darem uma olhadinha neles, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente todo mês faz uma leitura conjunta. Mês passado nós lemos A Ingênua Libertina, de Colette. A resenha já está aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. E esse mês agora de março a gente vai estar lendo, deixa eu pegar aqui, O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro, que é um prêmio Nobel de literatura. Não exatamente esse livro, mas o autor é um prêmio Nobel de literatura. Já ouvi falar muito bem desse livro. Para quem não conhece ainda como funcionam as nossas leituras conjuntas, todo mês nós lemos um livro. Eu sempre coloco aqui no mês anterior umas 5, 6 opções de livros, e vocês comentam dizendo o que vocês gostariam de estar lendo conosco. E aí o que ganha mais comentários, né, mais votado aí por vocês, é o que a gente vai estar lendo no mês seguinte. E esse mês foi O Gigante Enterrado. Eu já estava querendo um tempão ler esse livro, então adorei essa escolha. E acredito que vai ser uma leitura muito bacana, pelo que eu pude ler aqui da sinopse da história. Eu acho que vai ser uma história muito bacana, vai ser uma aventura. E queria convidar vocês a participarem conosco. Vem participar, vem fazer essa experiência literária conosco. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O link para o nosso grupo de discussão no WhatsApp vai ficar aqui. Eu vou deixar o link desse livro na Amazon também. Lembrando que eu sempre deixo os links dos livros que eu mostro aqui para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês forem comprar, pedir a gentileza de vocês usarem os nossos links, porque ajuda muito o canal. Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, a gente hoje vai estar conversando sobre um dos livros que vocês escolheram daquela listinha do 1001 livros para ler antes de morrer, os que eu não li ainda, que eu quero ler. Vocês me ajudaram a escolher 10 livros para eu estar lendo ao longo agora de 2023. E um deles foi Madame Bovary, de Gustave Flaubert, esse classicão da literatura, né? Já ouvi tanto falar desse livro. E foi a vez dele ser lido agora, nesse último mês, iniciozinho agora de março, né? Foi quando a gente acabou de ler esse livro. E foi uma experiência bastante interessante, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre o Gustave Flaubert. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu tenho aqui em casa também Salammbô, e quero ler muito. Até uma edição linda, acho que é se não me engano, da Carambá, uma edição numerada. E já ouvi falar muito bem desse livro. Sei também que ele tem um outro que se chama Educação Sentimental, um outro que se chama Três Contos. Mas o grande sucesso literário do Flaubert foi o Madame Bovary, porque esse livro aqui deu pontapé para uma corrente literária chamada realismo, né? Então, ele tem toda uma importância dentro da história da literatura, né?
E o Gustave Flaubert nasceu, vamos paquerar aqui a minha colinha, se eu não me engano, isso aí, 1821, século XIX, morreu em 1880, e ele desde criança gostava de escrever na escola e tudo, mas quando ele cresceu, ele foi fazer faculdade de Direito, né, que era um desejo do pai dele, ele quis atender esse desejo do pai dele, mas ele não tinha muita vontade não, mas foi lá fazer a faculdade de Direito, só que já no início da faculdade ele começou a apresentar sinais de uma doença, né, e que seria uma doença crônica, e parece que era epilepsia, né, não se tem certeza, mas pela descrição, pela informação que se tem, parece que era epilepsia, e ele largou a faculdade, e aí ele foi se dedicar à escrita, né. O Flaubert, ele gostava muito de Balzac, ele gostava de Tolstói, ele gostava de Victor Hugo, né, ele gostava dessa galera aí, e inclusive, né, o título do livro é Madame Bovary, mas ele tem um subtítulo que é, vamos olhar aqui, peraí, Costumes da Província, né, em homenagem a Balzac, né, da Comédia Humana de Balzac. Esse subtítulo, claro, vai ter a ver com o enredo, né, com a história, e eu li nessa edição lindíssima aqui da Martin Claret, né, Martin Claret ou Martin Claret, como vocês preferirem, bem bonitinha. Ela tem uma introdução aqui a introdução curtinha, né, gente, de noite eu preciso usar óculos para tudo, viu, porque eu não enxergo mais nada. Adalberto Luiz Vicente faz uma introduçãozinha sobre quem era Balzac, quem era Flaubert, né? Fala um pouco da história, por que ele escreveu o Madame Bovary, como é que a ideia veio. E aí a gente tem um livro, diagramação ótima, aqui, páginas amareladas, tá linda essa edição, gente, muito lindinha. E a tradução é de Herculano Vilas-Boas. Eu nunca tinha lido nada com a tradução dele, parece que é direto do francês. E o Herculano Vilas-Boas já traduziu muita gente boa aí, Victor Hugo, Balzac, essa galera aí toda já teve tradução do Herculano Vilas-Boas, tá? Então acredito que seja uma boa tradução. Eu gostei da leitura, achei fluida, achei né, a linguagem apropriada para esse tipo de leitura. Então é isso, né? O que é o enredo aqui da história? Não, antes disso a gente falar, deixa eu falar algumas coisas ainda sobre a escrita do Madame Bovary. O Flaubert levou nada mais nada menos que 5 anos escrevendo Madame Bovary. Ele se considerava um romântico, sabe? Então, ele primeiro escreveu um livro baseado numa outra história que ele chamou de Tentações de Saint-Antoine. E aí ele mostrou para alguns amigos, inclusive os dois amigos mais próximos dele, que era Louis Boyer e Maxime de Camp, se eu não me engano. E os amigos dele falaram: não tá bom, não tá legal, tá muito lírico, por que você não escolhe alguma coisa mais contemporânea, mais a ver com a realidade, né, para um tema mais a ver com os dias de hoje, para escrever alguma coisa? E aí Flaubert ficou pensando, e aí ele lembrou, né, ou leu naquele momento uma notícia de uma coisa que tinha acontecido, né, um escândalo que aconteceu numa cidade perto da dele. Ele era de Rouen, e na Normandia, e ele ouviu falar dessa história de um médico, e que a esposa desse médico cometeu adultério. Aconteceu todo um escândalo envolvendo essa situação que se chamou, era caso Delamarre, se eu não me engano. E ele se inspirou nesse caso, então, para criar o Madame Bovary. E aí ele levou 5 anos trabalhando essa história, porque ele falava que essa história ia contra aquilo que era, né, que era natural para ele escrever, né? Então foi a história toda trabalhada para ela ser de uma determinada forma, né? Para ela se apresentar de uma determinada forma ao leitor. Tanto é que quando a história foi publicada, e ela foi publicada a princípio num folhetim chamado Revue de Paris, em fascículos, né?
ele olhou para a história e ele falou assim, olha, para esse amigo dele, para o Louis Bouyer, falou assim: esse livro apresenta muito mais paciência do que gênio e muito mais trabalho do que talento. Então, assim, ele achava que esse livro aqui era o resultado não de um dom, uma inspiração, né, alguma coisa que ele estava colocando para fora. Foi uma coisa toda pensada, revista. E durante o tempo em que ele estava escrevendo esse livro, ele tinha um relacionamento amoroso, né, com a Louise, esqueci o sobrenome dela, que também era uma autora, era uma poeta famosa na época, bastante conhecida. E ele tinha esse relacionamento com a Louise e durante o tempo que ele escreveu o livro, que ele estava se relacionando com a Louise, depois esse relacionamento terminou, ele sempre mandava cartas para ela e ele sempre falava como é que estava o andamento da história, né? Então, o que aconteceu? Uma coisa que aconteceu, logo que foi publicado, começou a ser publicado na revista Revue de Paris, o que aconteceu é que caíram de pau em cima do livro, né? Logo de cara, o Flaubert, o editor, o administrador da revista, foram todos processados, acusados de atentar na moral e a religião, né? E aí foi parar na justiça, eles conseguiram ganhar, o Flaubert ganhou a causa, né? E isso deu uma baita publicidade para o livro, porque todo mundo, então, ficou curioso em conhecer essa história da Madame Bovary. E, na verdade, gente, essa história é uma história bem simples, sabe? Ela não tem muito... Você, numa primeira vista, numa primeira leitura, você não fazendo uma leitura assim, vamos dizer assim, corrida do Madame Bovary, é uma história que fala muita coisa, você não vê muita coisa nela, né? Mas vamos lá, antes da gente começar a conversar sobre a história em si, vamos falar um pouco do que seria o enredo de Madame Bovary. Aqui a gente vai ter, na verdade, o livro não começa com a Madame Bovary, o livro começa falando do Charles Bovary, que é o marido da Emma Bovary, e começa a falar dele desde quando ele nasceu, da infância, da mãe dele. A mãe dele era uma pessoa muito cheia de personalidade, iniciativa, né? Ela que tomava as decisões, ela que conduzia todo o futuro do Charles, isso desde criança até a vida adulta, né? E aí foi ela que botou ele na escola, e aí ela decidiu, quando ele cresceu, que ele ia ser um médico, né? E aí botou ele para estudar e, na verdade, ele virou um oficial de saúde, que, vamos dizer assim, é um nível abaixo de médico, né? Ele não era um médico, mas ele era tipo um técnico em medicina, né? Ele trabalhava atendendo as pessoas, né, em casa, de casa em casa. E nisso que ele foi atender a um chamado de um fazendeiro que teve um problema com a perna, acho que caiu do cavalo, se não me engano, teve um problema com a perna. Ele conheceu a Emma, que era filha desse fazendeiro. Só que na época ele já estava casado com uma viúva mais velha que ele, a Heloise, também uma outra mulher cheia com grana, personalidade forte. E aí acabou que o nosso Charles aqui não podia casar com a Emma, ficou na dele. E isso é uma coisa que a gente tem que falar do Charles. Ele era aquela tipo de pessoa que ele aceitava tudo que colocava na frente dele. A mãe dele mandava fazer, ele fazia. Faz isso, ele fazia, faz aquilo, ele fazia. Casa com a viúva, ele casa. Fica quieto no seu canto, ele fica. Ele gostou muito da Emma. A Emma era muito bonita, era uma mulher muito sensual, muito atraente, novinha. Mas ele era casado, só que passou 2 anos ali, a mulher dele faleceu. E aí ele foi atrás da Emma. E aí a Emma é uma pessoa que a gente tem que falar algumas coisas, né? Ela foi criada num convento, o pai dela tinha uma condição, ela não tinha mãe, o pai dela tinha uma condição financeira boa, botou ela para estudar no convento. E a Emma gostava muito de ler. Só que ela lia muito romance, né? E a gente vai desenvolver esse assunto um pouquinho mais pra frente. Então ela criou todo aquele ideal romântico, não só em um parceiro, em um amor, para um relacionamento, mas um ideal romântico de vida, né? Aquela vida
perfeita, cheia de aventuras, cheia de beleza, cheia de eventos sociais, cheia de viagem, cheia de sedução, cheia de luxúria, cheia de riqueza, né? Então ela criou todo aquele universo dos livros. Ela tinha para ela aquilo ali como uma realidade. Ela era uma mulher inteligente, mas ela em relação à leitura dela, ela assumiu aquilo ali para si, como se aquilo ali fosse seu futuro dela, né? E quando ela casou com o Charles, ela achava que ela ia ter toda essa vida, né? Que o Charles ia ser o caminho dela para toda essa vida. E foi uma grande frustração, né? Porque o Charles era, apesar do Charles ser um grande amor da vida dele, do Charles ser a Emma, e ele amava muito, ele era uma pessoa pacata, uma pessoa simples, uma pessoa sem ambição. E aí ela já de cara já foi se frustrando muito, né? Já foi se deprimindo, se frustrando, até que eles se mudaram para uma outra cidadezinha, porque ele achou que ela estava deprimida de estar morando naquele lugar ali. E aí eles mudaram para uma outra cidade chamada Yonville. E nessa época a Emma tinha acabado de ter neném, uma menininha, da qual ela não gostava, porque ela queria ter um filho homem. E quem acaba criando essa menina no primeiro ano é uma ama de leite, fora da casa deles, né? Ela meio que largou essa menina de mão. E a Emma, então, decide buscar essa felicidade em casos extraconjugais, né? E não só nos casos extraconjugais, mas quando esses casos extraconjugais não saciam toda aquela expectativa dela, ela começa a consumir coisas, nada assim muito grande, gente, mas coisas para casa, coisas de roupa, coisas que custavam caro e que a vida dela, do marido dela como oficial de saúde, não tinha condição de manter, de sustentar. E isso vai criando uma dívida. Ela passa a comprar tudo isso de um vendedor que é meio que um agiota, né? Ele só ia fazendo ela assinar promissórios, e aí chega um ponto que o negócio está uma dívida incontrolável. E essa dívida, somando com a frustração física, emocional da Emma, isso aí tudo vai conduzir a um momento trágico, né? Eu acho que a maioria das pessoas já sabe mais ou menos o que acontece aqui nesse livro. Eu não vou falar para vocês, mas assim, é uma situação bem complicada que se cria aqui durante a trama, né? Então o enredo do livro é mais ou menos esse, né? Como eu já falei aqui, a linha que o Flaubert vai seguir aqui é uma linha mais realista, né? Ele vai trazer para esse romance, uma leitura mais impessoal, uma leitura mais ligada às coisas, à descrição das coisas que estão acontecendo, da natureza, das situações, do dia a dia das pessoas, de uma forma muito crítica, muito, né, lúcida em relação assim. Ele não vai romantizar nada, né? É aquilo, é daquele jeito, e ele vai mostrar as coisas do jeito que são, até fazendo uma crítica à sociedade da época, né? Os costumes da província vem disso aí, que eles vão morar numa cidade que não é uma capital, não é Paris, não é nem a Rouen, né? A Rouen do Flaubert, que é uma das cidades que aparece no livro. Então ali vai ter todos aqueles costumes de cidade menor, né? Aquilo, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo toma conta da vida de todo mundo, tem o religioso, tem uma outra pessoa que toma a frente das decisões políticas e sociais da cidade, que é o farmacêutico, né, o Monsieur Homais, e a gente vai ter esse vendedor barra agiota, né, que faz a Emma se endividar toda, que é o Monsieur Lheureux, e né, fica ali representado dentro aqui da trama aquelas pessoas que se encontravam na vida real. Se você chegasse a uma cidadezinha dessa, a um lugarzinho desse, aquelas pessoas, e a forma delas agirem também, né? Então isso aqui é muito interessante dentro da história. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma coisa, gente, que eu achei muito interessante: como tem material de apoio, crítica literária, ensaios sobre esse livro aqui, sobre o Madame Bovary.
O que eu achei aqui do Madame Bovary é que ele, pra mim, é aquela, comparando de uma forma assim meio grosseira, sabe aquela história, não sei se vocês já ouviram falar isso, fulana é a falsa magra, ela parece toda retinha, mas quando ela põe um biquíni, ela põe uma roupinha menor, você vê que ela é toda cheia de curvas, cheia de delicadeza, toda graciosa fisicamente. E aí, quando eu li essa história, eu acabei de ler, e aí eu fui buscar a crítica literária e entender melhor essa história, porque pra mim, eu vou confessar, no primeiro momento, eu não vi muita coisa, achei ela meio sem sal, apesar de entendi o que o autor quis dizer, mas achei meio sem sal. Quando eu fui buscar a crítica literária, eu vi que essa história aqui é cheia de camadas e simbolismos e, metáforas, tem muita coisa a dizer se você for pesquisar a fundo, né? Então é uma história que parece sem graça, sem sal, mas quando você vai pesquisar, quando você vai mais, cutuca mais a fundo dentro da história e estuda mais a produção textual, a linguagem, né, a forma narrativa, você vê que ela tem muita coisa a dizer, né? Então, assim, eu achei muito material, vou mostrar aqui pra vocês o que eu achei de material falando sobre o Madame Bovary. Eu achei aqui no livro do John Michael, né, o nome dele, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. John Michael Coetzee, o Ensaios Recentes, Textos sobre Literatura. Eu achei aqui um capítulo dedicado ao Madame Bovary, bem interessante, bem legal. Inclusive, logo no início ele fala assim, olha: em seu tempo, o romance foi lido como um marco da nova escola do realismo. Opunha-se tanto ao romantismo, fazendo um relato frio de mitos sentimentais que regem a vida de sua heroína, quanto à vida burguesa, em um ataque ao farisaísmo e às tendências repressoras de uma sociedade que não deixa espaço para as almas românticas, né? E esse aqui, né, o Coetzee, eu achei também um texto bastante longo aqui do Nabokov, aqui no Lições de Literatura. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse livro, pelo menos aqui eu já comentei sobre esse livro anteriormente. Esses livros que eu estou mostrando, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na Amazon, tá? Aqui ele já é bem mais específico, o Nabokov entra em detalhes, pequenas, né, delicadezas do texto, da fala, né, simbolismos, ele já vai bem mais a fundo. E uma coisa que eu achei interessante, né, tanto Nabokov quanto o Coetzee, eles defendem muito, sabe? Eles defendem muito a história e a Madame Bovary, né? Eu achei isso uma coisa muito interessante. Achei aqui também, nesse aqui, esse livrinho super bacana, o livro da literatura. Ele tem até um texto bem grandinho, ele gasta 2 páginas aqui, falando do Madame Bovary. Bem legal. E tem um livro do Mário Vargas Llosa que é só sobre Madame Bovary, que é um baita livro, gente. Eu não ia comprar sem querer, eu ia baixar uma amostra sem querer, eu comprei, vou ser honesta pra vocês. Foi até a indicação do Carlos, do Livros e E-Books. Carlos, obrigada, valeu, baita livro. Que não sei se vai dar pra vocês verem daí, o Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa todo. São 200 páginas falando, 200 e pouquinhas páginas falando do Madame Bovary. Então, gente, foi muita coisa para pesquisar, por isso até que eu demorei um pouco aí para trazer aqui o vídeo para vocês, porque tem muito material falando do Madame Bovary, né? E eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu acho que não é o objetivo da resenha. O objetivo da resenha é falar como é que eu entendi esse texto, o que eu achei. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, vou deixar tudo linkado aqui embaixo, vocês vão lá e dão uma olhadinha, né? E o que a gente tem aqui na história, né? A gente tem como personagens principais aqui o Charles, que, como eu já falei pra vocês, é aquele cara insosso, não dizer o que veio, né?
até meio patético, né? Nesse amor dele, nessa adoração que ele tem pela Emma, mas não sabe como agradá-la, né? Ele tenta, mas ele não sabe como agradá-la. A gente tem a Emma, que apesar de ser uma mulher inteligente, bonita, sedutora, mas é também matura, é egoísta. Uma coisa muito interessante que fala aqui, que se a gente tivesse feito uma leitura conjunta desse livro, eu teria jogado essa questão na leitura conjunta, é que um desses críticos aqui, eu não sei se é o Nabokov ou se é o Coetzee, eles falam assim, que a Emma, ela lia muitos livros, e tem até um ponto aqui da história que a mãe do Charles vai falar para ele proibir a Emma de ler livros, porque isso está interferindo na vida deles, no relacionamento, no casamento deles, né? E ela sempre leu muito, e leu autores com gabarito, né? Walter Scott, ela lia... Como é que... Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela lia... Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui os autores que a Emma costumava ler, que eu tinha colocado ali. Mas Walter Scott e outros autores bons, assim, de romance bons. E esse crítico, ele fala assim, ela era uma leitora, mas ela não é uma leitora porque ela não fazia uma leitura analítica da história, ela fazia uma leitura só emocional, né? E ela se colocava no lugar da personagem, né? Ela se colocava na posição da personagem, ela não lia aquilo ali com um certo distanciamento, né? Ela entrava dentro da história, né? E a grande temática do livro é essa, é o sonho, é o desejo, em contraste com o que realmente existe, com a realidade da vida, com a realidade dos relacionamentos, com a realidade do dia a dia, né? A Emma, ela tinha ansiedade de conhecer tudo, de viver, não só experiências sexuais, mas assim, de ver mundo, de festejar, de viajar, de ter uma vida social, de ter... E o que acontece aqui? Ela não tem isso dentro do casamento dela. E aí ela vai buscar isso em outros homens. Só que o que acontece quando ela começa a ter casos com outros homens? Ela descobre que até no adultério existe uma hora que entra na rotina, né? E aí aquilo ali para de satisfazer a ela, né? Aquele tédio, ela não consegue sair daquela situação de se sentir presa dentro de um tédio, dentro de uma rotina, dentro de uma vida que para ela é inaceitável, que para ela tem que ter sempre novidade, tem que ter sempre o novo nos relacionamentos, na vida, e aquilo ali para ela é inadmissível. E aí ela começa a consumir coisas, comprar coisas, trazer coisas novas para a vida dela, para ver se isso muda, para ver se ela se sacia. Só que ela nunca acha, né? E até nos relacionamentos extraconjugais dela, na verdade, ela não via esses parceiros dela como eles eram. Ela não se apaixonava por ele, pelo que eles eram. Ela projetava aquilo que ela queria que eles fossem, né? E que na hora que ela via que não era daquilo, ela, né, se entediava, né? E a Emma tinha essa característica. Uma outra coisa muito interessante da história, né? Ele coloca, e para aquela época isso é uma coisa bem moderna, né? Bem inovadora. Ele mostra as protagonistas, as personagens mulheres, como com ambiguidade, assim, da mulher que se coloca no papel de homem. A principal personagem que ele faz aqui, coloca ali na situação aqui, é a Emma, a própria Emma, né? Porque durante a história, já logo no início da história, quando o Charles conhece ela, ele observa, porque ela se veste como mulher, mas ela sempre coloca um detalhe do vestuário masculino nos acessórios da roupa dela, né? Você vai ver que a Emma, uma cena, situação também, ela tá passeando com alguém com um cigarro na boca, que é uma coisa era bem característica do homem, né? E você vai ver aqui também que é ela que vai atrás dos amantes, ela que vai encontrar com os amantes, ela que sai da cidade dela para ir para Wuhan para encontrar com o amante. É sempre a iniciativa dela. E nos relacionamentos dela, principalmente com um dos amantes, ela que dá, ela que seduz, ela que conduz, ela que direciona, não é o cara, né? Então você vê isso
como uma postura muito masculina, principalmente na época, né? E aí você vai ver também uma postura masculina da mãe do Charles, que também conduziu a vida deles, e do marido dela de todas as formas, da ex-mulher do Charles, que morreu, da Heloise, também que conduzia o casamento deles, né? Então você vai ver muito essa, a mulher-homem, né? A mulher que se coloca na posição do homem e toma conta da vida, da rotina. E no próprio casamento, a Emma também que direcionava muitas coisas, né? A vida financeira deles, por isso que eles se meteram numa situação financeira muito complicada, porque era ela que conduzia a vida financeira deles, dentro de casa ela que decidia tudo, né? E isso é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa muito interessante aqui, pra gente fechar aqui minha análise aqui basiquinha da história, é o que eu achei interessante, que eu percebi isso durante a leitura e depois eu comprovei isso com os textos de apoio, foi que ele usa muito eu gosto muito quando o autor usa esse tipo de recurso. Ele transforma os objetos em seres humanos. Eles são personagens da história porque eles refletem características de personalidade, né, dentro da história, e eles até às vezes refletem atividades da história, né? Por exemplo, logo que no início do livro, quando o Charles vai para a escola a primeira vez, a mãe dele coloca um casquete, que ele chama aqui de casquete, que é tipo um boné na cabeça dele, mas assim, uma coisa muito ridícula, feita de vários materiais diferentes, colorido de um lado, aí pelo de animal do outro, e aí a turma fica ridicularizando ele por causa daquele chapéu, e ele tá ali, você nem liga, ele não ligava pra nada. E eu fui lendo aqui, o Nabokov coloca aquele chapéu ali que ele usou como uma representação que o autor fez da vida futura do próprio Charles, de ser uma coisa de mau gosto, uma coisa patética, né? Como se ali já estivesse dando uma deixa de como é que ia ser a vida do Charles. Ele todo sem graça, sem sal, mas tendo uma vida que, sabe, não condizia nada com o que ele gostaria de ter, né, pra ele. E uma outra coisa, né, tem uma hora aqui que alguém vai morrer, né? Vai ter um personagem aqui que vai morrer, e o caixão dessa pessoa é feito em 3 camadas de 3 materiais diferentes. Isso aí tem todo um simbolismo também, que se você for dar uma olhada nesse material aí de apoio, você vai ver que tem toda uma história. Mas o que mais me interessou, eu até quero ler um trechinho para vocês aqui, foi que tem um determinado momento em que a Emma ainda não começou um certo relacionamento com um homem, né, que não é o marido dela, e ela tá em Rouen, porque ela foi em Rouen encontrar esse homem na igreja, né? E isso aí foi uma das coisas que colocou frisson no livro, como é que, né, o autor coloca um encontro de adúlteros dentro da igreja. Se bem que dentro da igreja não acontece nada, mas o encontro começa ali na igreja, né? E aí eles saem da igreja e o cara ali tá convencendo ela, né, a entrar com ele, numa charrete que eles chamam de fiacre. E ela tá, não, vamos. E aí ela entra nesse fiacre. E aí é uma coisa muito interessante como é que ele desenvolve essa parte do texto. Eu queria ler aqui para vocês. 290. Ele fala assim, olha. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Aonde vai, senhor? Perguntou o cocheiro. Aonde você quiser, disse fulano, empurrando Emma ao carro. E a pesada máquina começou a andar. Ela desceu a rua Grand-Pont, atravessou a Praça des Arts, o Cais de Napoleão, a Pont-Neuf, e parou de repente ante a estátua de Pierre Corneille. Continue, disse uma voz que saía do interior. O carro voltou a partir e, deixando-se desde a encruzilhada Lafayette levar pela descida, entrou em grande galope na estação de trem. Não, sempre em frente! Gritou a mesma voz. O fiacre saiu das grades e, logo chegando ao passeio, trotou suavemente em meio aos grandes homingos. O cocheiro enxugou a fronte, colocou o chapéu de couro entre as pernas, manteve o carro fora dos passeios laterais, à beira d'água, perto da relva. Ele seguiu ao longo do rio, no caminho de sirga pavimentado por pedras, e por muito tempo seguiu pelo lado de Ossé, além das ilhas.
mas de repente lançou-se um salto através de Quatrimares, Sotteville, de Grande Chaussée da Rue Elbeuf e a terceira parada ante o Jardim Botânico. Em frente! Exclamou a voz com mais fúria. E logo retomando a marcha, a carruagem passou por Saint-Sévère, pelo Quai de Courandier, pelo Quai aux Meilles, mais uma vez pela ponte, pela praça de Champ-de-Mars e por trás dos jardins do hospital, onde velhos de veste negra passeavam ao sol, atravessando um terraço enverdecido pelas eras. Subiu o Boulevard Bourville, percorreu o Boulevard Cachoise, depois todo o Monte de Riboudet até a encosta de Ville, e voltou. Então, sem plano, sem direção, ao acaso, vagou. E aí foi passando por vários outros lugares, e aí, de vez em quando, o cocheiro em seu assento lançava aos cabarés olhares desesperados. Não compreendia que furor de locomoção levava esses indivíduos a não quererem parar. Às vezes tentava parar e logo ouvia atrás de si partirem exclamações de cólera. Então açoitava ao máximo os 2 cavalos cheios de suor, mas sem dar atenção aos solavancos, correndo aqui e ali, sem se importar com eles, desmoralizado, quase chorando de sede, cansaço e tristeza. Uma vez no meio-dia, em pleno campo, no momento em que o sol dardejava mais forte contra as velhas lanternas prateadas, uma mão nua passou sob as pequenas cortinas de lona amarela e lançou pedaços de papel que se dispersavam ao vento e caíram além, como borboletas brancas em um campo de trevos vermelhos em flor. Depois, por volta das 6 horas, o carro parou em um beco do bairro Beauvoisin e uma mulher desceu andando com o véu baixado, sem virar a cabeça. Eu achei, gente, esse trecho aqui genial. Eu li uma vez, eu não entendi direito, voltei e li de novo. E aí sim foi que eu entendi toda a representação, né, da charrete indo disparada e depois chacoalhando, depois diminuindo a velocidade e, né, e, sabe, eu achei ele usar essa metáfora uma coisa muito, muito inteligente, muito, né, perspicaz, assim, muito sagaz, né? E por aí vai, a história tem isso, né? Muitas descrições. E uma coisa também, né, que eu queria falar, essa história aqui do Madame Bovary, ela foi muito comparada com a Ana Karenina, né, que é uma outra história de adultério. E eu até, a Patrícia, compararia também com a Ingênua Libertina de Colette, que foi o livro que eu li recentemente na nossa leitura conjunta. Só que existe uma diferença, né? Enquanto a Ana Karenina, lá no primeiro encontro dela, a primeira vez que ela né, tem uma relação sexual com o Vronsky, ela se sente culpada, a Emma, em momento nenhum ela se sente culpada, em momento nenhum ela tem esse problema da questão moral, né? Tanto é que na primeira vez, né, que ela tem uma relação extraconjugal, ela até, né, eu vou mostrar para vocês como é que foi a reação dela. Então, deixa eu achar aqui. Vai acabar que eu não tô achando aqui, mas assim, ela sai daquela, e assim, ela vê toda a natureza em volta dela, é tudo lindo, ela tá se sentindo bem, ela tá se sentindo leve, parece que pela primeira vez ela tá satisfeita emocionalmente, sabe, aquele primeiro momento dela ali com essa novidade, né, na vida dela, faz ela se sentir bem, não traz leveza, não traz em nenhum momento culpa para ela, né? Eu achei isso uma coisa muito, muito interessante da história. Então, gente, assim, é uma história que ela tem várias e várias camadas e eu não sei se eu vou fazer, mas eu acho assim, para quem gosta desse tipo de história mais realista, é uma história que merece uma releitura. Foi muito importante para a literatura, foi um marco no realismo europeu. Influenciou muitas outras histórias, como por exemplo Primo Basílio de Eça de Queiroz, o Dom Casmurro do Machado de Assis, né? Então assim,
E ela foi muito aplaudida por muita gente boa, por muita gente que entende bastante de literatura. E eu, enquanto leitora, leiga e tudo, o que eu achei? Uma história interessante. Percebi, né, até um determinado limite, muitas sutilezas, né, muitos detalhes, né? Você percebe que é uma história muito trabalhada, muito pensada, muito repensada, né? E como o próprio Flaubert falou, que eu li para vocês no início, né? Ele entende que essa história aqui é fruto de trabalho, acima de tudo é fruto de um trabalho, né? De uma análise literária, de um processo, de um nascimento de uma coisa ali, né? Ele pariu essa história com muito trabalho, né? E para quem quiser, tem o filme, né? Eu procurei se estava nos streams, atualmente não está nenhum stream assim que a gente tem aqui, mas existe o filme, acho que no YouTube eu achei o filme, né, disponível, acho que é de 2015, se eu não me engano, Madame Bovary. E o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui para vocês. Essa tradução aqui tem a edição, essa tradução tem uma edição muito boa, com uma tradução muito boa também da Penguin. Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo também, se vocês quiserem ver como opção. E para fechar aqui esse nosso bate-papo, eu vou falar uma frase do Nabokov sobre o Flaubert, sobre essa história. O Nabokov diz assim: sem Flaubert não haveria um Marcel Proust na França, um James Joyce na Irlanda, Chekhov na Rússia não teria sido o mesmo, né? E essa importância que o Nabokov dá ao Flaubert, ao trabalho de Flaubert, né? Muito bacana, experiência literária muito válida, gostei. E se vocês já leram, comentem aqui, vamos trocar uma ideia, me diz aí o que vocês acharam, se vocês acharam uma história válida, se ela marcou vocês, por que ela marcou vocês, o que vocês gostaram mais dessa história. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo, tá bom? Gente, muito bom conversar com vocês, espero encontrar vocês amanhã no nosso grupo de leitura conjunta, começando, segunda-feira, dia 3, começa a nossa leitura conjunta do Gigante Enterrado. Mas estamos sempre aqui trazendo nossas resenhas, conversando. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima.